Isaías 35, a partir do versículo de número 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai ou fortalecei as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei ao turbado de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques. Olha que bênção! E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com cana e com juncos. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Irmãos, essa profecia de Isaías, ela foi escrita para o povo de Israel. O povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel estava vivendo uma situação muito difícil. O povo de Israel estava passando por um período tão tenebroso na sua história, que o profeta comparou aquele momento que o povo de Israel estava passando como um deserto. Irmãos, que coisa interessante isso aqui. Muitas vezes determinadas situações que nós estamos passando, elas se comparam a um deserto. Às vezes a falta de dinheiro, ela se torna um deserto. Às vezes a falta de saúde, ela se transforma em um deserto. Às vezes um problema que nós estamos passando, ele de repente se torna um deserto. Irmãos, Israel estava sem esperança, Israel estava desprovida da bênção de Deus. Irmãos, Israel estava vivendo uma situação depressiva. Irmãos, Israel estava vivendo uma situação em que parece que Deus não ouvia a sua oração, parece que Deus já não se manifestava no meio do povo de Israel. Então de repente, Deus levanta o profeta Isaías para dizer ao povo de Israel o seguinte: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá, abundantemente florescerá também, regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. A outra tradução diz assim: e as nações verão a glória de Deus e exultarão o nome do Senhor. Então, se você hoje está passando por um deserto, se a sua vida está como um deserto, quem sabe você está dizendo assim: pastor, nada dá certo na minha vida. Quem sabe você está dizendo assim: pastor Josué, parece que não dá nada certo. Olha, pastor, parece que a situação está cada vez mais difícil na minha vida.
Quem sabe você está dizendo assim: o problema que eu estou passando com o meu filho, com os meus filhos, é um problema terrível. O problema que eu estou passando com o meu esposo, com a minha esposa, é terrível. Pastor, eu estou num deserto, a situação está difícil. Eu olho para cá, não vejo água. Eu olho para cá, não vejo árvore nenhuma. Eu olho para trás, também só areia. Eu olho para frente, também só areia. Eu não vejo solução para o meu problema. Eu não vejo solução para a experiência que eu estou passando, pastor. A situação é difícil. E olha, eu não sei o que fazer. A minha situação está como a situação do povo de Israel. Estava vivendo num deserto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, dizendo que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que vivem ao seu lado, verão a glória de Deus se manifestando na sua vida. E essas pessoas se alegrarão junto com você, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz aqui o versículo de número 2: e as nações verão a glória do Senhor. As nações verão a excelência do nosso Deus. As nações verão a excelência do nosso Deus. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele não nos desampara. O nosso Deus, Ele não nos abandona. A Bíblia Sagrada diz assim: pode, muitas vezes, a mãe abandonar o seu filho, mas o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. A mãe, às vezes ela pode abandonar o seu filho, mas o Deus que nós servimos, Ele jamais nos abandonará. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Irmãos, o que nós devemos fazer como quando nós estamos no deserto? O que nós devemos fazer quando nós estamos vivendo um deserto na nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Mas pastor, como assim? Glorificar a Deus quando está passando pelo deserto? Irmãos, a gente não deve glorificar a Deus apenas nas horas fáceis, apenas nos momentos alegres. A gente não deve glorificar a Deus apenas no momento em que tudo está indo bem. Nós não devemos glorificar a Deus apenas quando a conta ela está recheada lá no banco. Você vai lá e tira um extrato da conta, tem 3 milhões de reais lá na conta. Oh, que bacana, né? Oh, que legal, né, Cláudio? Você vai lá no banco, puxar um extrato, você dá uma olhada lá, tem 10 milhões de reais. Puxa vida, que bacana. Irmãos, eu quero ver glorificar quando puxar o extrato do banco e a conta está com 5 mil reais negativo. Aí eu quero ver glorificar a Deus, né? Sair, na hora que puxar o extrato assim, oh glória! Irmãos, aí é difícil. Aí é difícil. Aí é difícil, aí não é fácil. Irmãos, é aí que nós temos demonstrar, é aí que nós devemos demonstrar que nós somos servos de Deus. Servos de Deus. Irmãos, o deserto ele vem na vida de todo mundo. Irmãos, o deserto, ele vem na vida do rico, ele vem na vida do pobre, ele vem na vida do branco, ele vem na vida do negro. Irmãos, o deserto, ele vem na vida do bonito, na vida do feio, na vida daquele que tem bastante diploma, na vida daquele que não tem nenhum diploma. Irmãos, o deserto vem na vida de todos, de todos. Ou a Bíblia Sagrada não tem razão, ou a Bíblia Sagrada está mentindo, quando ela diz que no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus, ele nunca falou, no mundo nunca tereis aflições. Jesus, ele nunca falou, no mundo vocês nunca passarão por deserto. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições estão aí, o deserto da vida está aí, as dificuldades estão aí, mas vamos glorificar a Deus, porque esse deserto, ele vai florescer. Esse deserto vai se transformar em tanques de água. Esse deserto, ele será florido como Monte Carmelo, ele será ferido como Saron. Irmãos, esse deserto, ele florescerá, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos glorificar a Deus. Irmãos, mesmo que seja difícil, nós devemos glorificar a Deus no deserto. Nós devemos glorificar a Deus no deserto. Nós devemos glorificar a Deus, porque esse deserto será transformado e o nome dele será glorificado. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10 diz assim: pois ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória dele. Ele comprou e ele pagou, por isso usa o seu corpo para a glória dele. Irmãos, e a nossa boca faz parte do corpo, para dar glória a Deus, para dar aleluia. Irmãos, as nossas mãos fazem parte do corpo, para a gente aplaudir a esse Deus maravilhoso. Irmãos, os nossos braços, eles fazem parte do corpo, para a gente cantar, fazendo assim e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o nosso corpo, os nossos pés, as nossas pernas, fazem parte do corpo, para dançar na presença de Deus, como Miriam dançou. Olha que bonito as meninas da Vanessa aí, né? As meninas da Vanessa dançando aqui na frente, olha que bonito. Expressão de louvor, expressão de adoração, expressão de glorificação. Irmãos, nós devemos glorificar a Deus, mesmo que estejamos vivendo no deserto. Porque, irmãos, depois desse deserto, vem o rio, vem o mar, vem o tanque, vem as flores, vem os frutos, vem a glória de Deus. E é por isso que nós devemos glorificar, usando também as nossas mãos. E vamos usar então as nossas mãos para glorificar ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que fazer no deserto? Em segundo lugar, o que fazer no deserto? Fortalecer-se no Senhor e animar. Olha o que diz o versículo de número 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Olha o que diz aqui: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Fortalecei os joelhos trementes. A outra tradução diz assim: fortaleçam as mãos cansadas. Fortaleçam as mãos cansadas e deem firmeza aos joelhos fracos. Então é isso que nós devemos fazer também no momento do deserto, nos fortalecer. Irmãos, quantas pessoas elas se enfraquecem no momento do deserto. Em vez de se fortalecer, se enfraquece. Em vez de fortalecer, se enfraquece na hora do deserto, na hora que vem a luta,
na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a situação difícil, não é? Na hora que vem o momento da tristeza, da angústia, a pessoa, ela se desanima, aquele rosto desanimado, aquele rosto tenebrecido, irmãos, aquele rosto que não tem mais esperança. Ah, mas o que você está passando? Ai, pastor, eu estou passando por uma luta tão grande e não vejo solução para o meu problema. A pessoa nem vem mais na igreja porque está passando pelo deserto. A pessoa muitas vezes não ora mais porque está passando pelo deserto. A pessoa não lê a Bíblia mais porque está passando pelo deserto. A pessoa abandona a igreja porque está passando por um deserto. Irmãos, essa é a hora de se fortalecer na presença de Deus. Essa é a hora de se fortalecer na presença de Deus. Nada de joelhos enfraquecidos, nada de mãos enfraquecidas. Irmãos, esse é o momento da gente se fortalecer, é o momento da gente se animar na presença do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele dá força. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, diz a palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, é isso que Deus quer, é isso que Deus manda, é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Então, para que esse rosto de derrota? Por que essas atitudes de derrota? Porque está passando pelo deserto. Nessa noite, hoje, agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, fortaleça-se na presença de Deus. Eu estou passando pelo deserto, mas eu quero me fortalecer na presença de Deus. Eu estou passando pelo deserto, mas eu quero me fortalecer na presença do Senhor. Eu quero me animar na presença do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter forças para atravessar o deserto. Tem alguns que dizem até assim: pastor, tira o meu nome do hall de membros da igreja, porque eu estou passando por uma luta muito grande, eu não estou tendo força. Tira meu nome aí, risca o meu nome do livro da igreja. Dá vontade de falar para a pessoa assim: então eu vou orar para Deus riscar lá do céu também, porque se está arriscando daqui, vamos orar para arriscar de lá também, não é? Irmão, não, fortaleça-se na presença de Deus, fortaleça-se na presença de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: portanto animem e ajudem um ao outro, como vocês têm feito até agora. Animem e ajudem um ao outro, como vocês têm feito até agora. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12: portanto levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite Deus está falando com você, não somente vocês que estão aqui na igreja, mas Deus está falando com aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura agora também. Tem muita gente nos ouvindo pela Rádio Cultura neste momento. Estão lá com o radinho ligado, bem pertinho do rádio, ouvindo a palavra. Tem muitos que estão nos assistindo pela internet, pelo iprcentralassis.com.br. Estão nos assistindo, não estão, pastor Nelson? Estão nos assistindo agora, nos mais diferentes lugares que nós podemos imaginar, nos lugares mais longínquos que você pode imaginar. Tem gente agora ou assistindo essa mensagem
E eu digo para essas pessoas também: se animem e fortaleçam-se na presença de Deus, porque esse deserto vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse deserto vai passar e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E diz a palavra de Deus: e os outros e as nações verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. E o texto e o versículo 6 ainda continuam, irmãos. O versículo 6 ainda continuam: então os coxos saltarão como servos. Olha o deserto passando, né? Já ficando para trás. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Louvado seja o nome do Senhor.